Salve, salve guilda, sejam bem-vindos ao canal Marduk React. E o vídeo que a gente vem aqui hoje é review agora do One Piece 1031 do canal Bruno Bandeira. Eu já fiz a do canal Mangake, quem não viu ainda dá uma olhada nos últimos vídeos. Não deve sair no mesmo dia do Bruno, mas deve ter saído no dia anterior. Acompanhem aí pra dar uma olhada, muito bom esse capítulo, foi um dos melhores aí de ano até o momento. Achei incrível realmente os acontecimentos. E o título do Bruno é Zoro terá que matar Sanji. Se isso acontecer, é sério. One Piece 1031. Tô louco pra ver a visão dele sobre esse assunto, porque realmente é um capítulo muito bom e muito bom de ver aí a opinião das pessoas sobre esse assunto. O Bruno ele costuma falar um pouco mais direto realmente com as emoções que ele aparentemente sentiu, então vai ser interessante ver o que ele achou, principalmente ali entre o que aconteceu com o Sanji e essa ligação entre o Sanji e o Zoro ali naqueles momentos do final do capítulo. Bom galera, mas é isso aí, espero que tenham gostado dos reacts do canal, não esqueça de deixar um like, se inscrever para dar um apoio e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Galera, vocês têm noção do que foi esse capítulo? Tem. O Sanji pedindo pro Zoro matar ele caso ele saia do controle no final do arco de Wano. Final do arco de Wano aguarda a gente pra essa luta. Não foi à toa, ela com certeza vai acontecer. Não significa que vai ter necessariamente um final ou que o Zoro realmente vai matar o Sanji, não vai. Mas essa luta é capaz sim de acontecer de um modo sério, sem piadinha, sem aquela coisinha que a gente está acostumado a ver, e sim uma luta séria. A gente já viu isso, e esse meio que fanservice já foi sanado num dos filmes, só que com o oposto. O Zoro perdendo o controle e o Sanji ali, o bando tentando parar ele, enfim. Mas agora vai ser o contrário, o Sanji perdendo o controle e ele pedindo diretamente pro Zoro parar ele se necessário. Vamos lá falar desse capítulo. Eu acho que o Bruno usou drogas antes de começar esse vídeo, velho. Eu não tinha parado pra pensar pra esse lado e nem acho que seja possível isso acontecer, tipo, realmente, tá ligado? De ter uma luta entre os dois ali agora, mais pra frente, tá ligado? Mas, né? Antes da gente falar do capítulo, tivemos essa página dupla com o Zoro e personagens muito específicos. O Beckman, o Rayleigh, o Beppo... Pior, cara, não me dei de conta de voltar e olhar isso daí depois de ler o capítulo. Eu sempre tenho que lembrar, porque era muito específico isso aí, realmente. Eu fiquei tipo assim, ele botou ali o Beckman e Rayleigh. Os dois, eles têm uma certa semelhança no visual deles. Eu até parei pra pensar, será que eles não têm alguma ligação genética, alguma familiaridade? Aí ele botou o King no meio, botou do lado o Katakuri, porque o Katakuri eu pensei na hora que eu vi, tipo... Pô, o Katakuri não tá aí, mas ainda assim a galera vê ele como um dos mais fortes ainda, ou possivelmente o comandante mais forte ainda, e tal. O Zoro na frente, ali do lado o Marco, o Killer, o Sabo, ó, pessoas bem específicas, né? Bem interessante, deve ter alguma ideia aí, eu acredito. Sabo, o Killer e derivados, e assim por diante, galera. Vamos falar um pouco disso porque a gente já assume, obviamente, está ali, ó, todos os segundos mais fortes e imediatos de todos os bandos. E assim, sendo um pouco mais realista... parei pra pensar, né? Eu não tinha parado pra pensar por esse lado, faz um certo sentido, mas vamos ver o que ele vai falar. Óbvio que tem ali uma diferenciação quanto à autoridade de cada um dentro dos seus respectivos bandos, né? A gente sabe que o Marco hoje em dia não tem um bando necessariamente, mas quando ele tava no bando do Barba Branca, o Oda ele foi explícito em dizer que os capitães de divisões, eles não tinham uma autoridade sobre o outro independente da numeração. O número, ou seja, o número 1, ou o número 2, ou o número 3, não significava necessariamente o nível de autoridade que cada um daqueles comandantes eles tinham. E óbvio que cada bando tem a sua denominação. O Beppo, por exemplo, é um navegador, o Killer é um combatente, o Beckman é um vice-capitão, junto do Rayleigh também sendo vice-capitão, o Katakuri, por exemplo, um general doce. Enfim, a gente sabe que cada bando tem a sua estrutura e varia conforme ali o nível de autoridade de cada um deles, mas a gente sabe que na prática, pelo menos uma coisa que eles têm em comum é o segundo maior hype narrativo dos seus respectivos bandos. E o Zoro não seria diferente, né? Apesar do capítulo ele ter focado muito no Sanji, ali no nível de força que ele tá alcançando agora, ainda assim, né, a página ali meio que deu uma zoada ali, né? Meio que deu uma zoada ali na atuação do Sanji, né? Mas uma coisa não necessariamente... O Bruno não consegue, né, fazer um vídeo sem falar bem do Zoro, né? Que desmerece a outra. Vamos lá, finalmente falar do capítulo 1031 de One Piece. Começa com o LOL perguntando o limite de tempo do despertar do Kid, que a gente viu que conseguiu
consegue fornecer poderes magnéticos para outras pessoas ou até mesmo, quem sabe, objetos, né? Isso a gente não sabe, mas ele consegue mudar o polo magnético. Ao invés de ser ele o polo magnético que atrai e repele as coisas, ele transfere esse poder que a gente não sabe se é um corte e cola para as outras pessoas, ou seja, ele fica sem os poderes dele naquele intervalo de tempo, ou ele copia e cola o poder dele e dá para outra pessoa. A gente não sabe, por exemplo, também se ele consegue fazer isso com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Acredito que não, né? Se ele estiver ali colocando o poder dele em outra pessoa, ele tá transferindo o polo magnético para aquela outra pessoa, é capaz de ser uma só, né? É capaz da gente não ter realmente, até porque a gente viu ali a Big Mom logo depois se levantando, então é um efeito temporário. Não vai ser o caso, provavelmente, dela virar um Chibaku Tensei, né? Por mais que ele use essa técnica do despertar novamente, e talvez até tenha tem que alguma colocar outra variável ali que ele possa usar, não vai ser algo eterno, infelizmente, porque o que eu queria ver ela como um Chibaku Tensei virando um satélite ali, e o Kid ali conseguindo, sei lá, arremessar ela para o espaço, e assim ela ficar meio que selada no Chibaku Tensei, rodando a órbita da Terra infinitamente. Caralho. Meu... seria uma forma de se livrar da véia sem precisar necessariamente matar ela diretamente, né? Daria um jeito nela. E óbvio que alguém poderia tirar ela do satélite, o Fugitório, ele não quer saber. Deixa eu aqui, desce ela aqui, que eu quero falar um negócio com ela. E alguém poderia fazer algo do tipo, ok, mas ainda seria interessante, né? Se livrar dela por pelo menos um longo período de tempo. E galera, essa discussão sobre a Big Mom, ela realmente cair em Wano tá muito em voga agora, né? Tá se tornando cada vez uma verdade, ainda mais com tudo que foi discutido agora, né? Depois do hype ali na fala dos dois, do Law e do Kid sobre a Big Mom, enfim, pra ela diretamente, enfim, tá realmente rumando pra ela cair realmente nesse arco de Wano. A gente só tem que ver como isso vai acontecer. E eu acho que um dos fatores que, além de ser necessário, é também necessário até pra narrativa da Big Mom, é ela recuperar as suas memórias, que tá faltando isso acontecer. Se ela realmente vai cair em Wano, isso precisa, esse plot todo, ele precisa ser resolvido agora, ele precisa ter ali, ó, como gosta de dizer o meu amigo Tassiano, a sua catarse. Cadê a catarse desse momento? Então é provável que isso aconteça, e isso talvez desestabilize o emocional da véia. Pode ser que isso aconteça e isso facilite, ó, a vitória do Law e do Kid, né? Enfraquecer a Big Mom pra assim conseguir derrotar ela. Será que aplicando o Krum na espada gigante de Onigashima, enquanto o Kid ele fala assim, ó, segura a espada, Vlau! E joga a espada na véia ali, com ela sendo polo magnético ali, Vlau! Pra atrair ainda mais a espada? Meu amigo, acho que isso corta a véia no meio. Mas galera, agora vamos lá falar sério sobre o despertar da fruta desses dois personagens, que semana passada eu acabei realmente me confundindo, né? Eles não despertaram ali naquele momento juntos, eles despertaram na verdade antes, e a parte em que eu me confundi foi, peraí, eles despertaram no momento da luta, porém no momento anterior ao que a gente tá vendo agora, por exemplo, no flashbackzinho, né, que é mostrado eles dois conversando, você também tem a fruta despertada e tal, parecia na minha cabeça que eles tinham despertado ali naquela luta, mas não, eles já foram pra aquela luta realmente, confesso. Eles foram pra aquela batalha. Eu comentei disso no outro vídeo dele, que eu também tinha entendido que eles já tinham despertado anteriormente, mas ele tava meio que entendendo que tipo, eles tinham despertado ali, tá ligado? Mas faz sentido que eles tinham despertado antes, porque eles estavam dizendo, eles já estavam conversando como se eles conhecessem o assunto que eles estavam falando, tá ligado? Como no caso eles já sabiam que eles teriam essa habilidade esperta, já teriam treinado até talvez, ou saberiam qual era a utilidade delas. Até porque dá pra ver que não é algo que, tipo, do nada surgiu, tá ligado? Tipo, vamos ver o que dá pra fazer aqui. Não, eles já sabiam que dá pra ser feito. Já com o despertar como trunfo deles. E por mais que realmente seja uma menor coincidência de shonen, né, como eu falei ali, eles não terem despertado naquele momento juntos, mas eles terem passado a usar naquele momento em que, peraí, vamos aqui agora usar o despertar juntos aqui. E por mais também que tenha sido uma revelação casual da parte do Oda, por exemplo, muito parecido com o que foi lá a revelação do Bestial e do Encouraçado, né? Pois é, eu sou o Encouraçado e ele é o Bestial. Mesma coisa aqui, né? Pois é, então, tu tem o despertar, eu também tenho, né? Vamos ver se presta aqui, vamos ver o que é verdade, isso é verdade. Vamos ver. Foi uma revelação meio que nessa pegada, só que ainda gera alguns questionamentos. Por exemplo, por que eles não usaram
contra o Kaido, onde eles estavam ali se lascando real, sabe? Eles estavam se lascando real, mas eles estavam guardando o trunfo deles. Tudo bem. Na parte do LoL agora, falando especificamente eu me perguntei sobre isso, só que não me lembro sobre quem. Não foi sobre eles, eu acho. Teve alguém que eu vi usando alguma coisa que eu me perguntei por que não usou antes, ou eu comentei alguma coisa de alguém que pode fazer algo e eu pensei por que não tentou fazer em outro momento, quando talvez já poderia ter feito, sabe? Mas não lembro quem era agora. O LoL em específico, ele provavelmente teve algum treino secreto ali depois de Dressrosa, porque se ele tivesse em Dressrosa, ele com certeza teria usado contra o do Flamengo, afinal aquele era o plot central dele, a vingança finalmente acontecendo ali contra o do Flamengo. Então se ele tivesse, ele com certeza teria usado, tudo bem. Então depois daquilo, ele provavelmente teve algum treino secreto que a gente não sabe ali até esse arco de agora e descobriu o despertar da fruta dele. Sobre o Kid, especificamente, o foda é que a gente normalmente só via ele se resumindo ao famoso, a famosa mãozona gigante. E ele de repente vem com esse trunfo assim, tipo, não, peraí, eu tava zoando, não tenho só o mãozão gigante, na verdade eu tenho aqui a fruta despertada também, galera. Se liga só meu poder fodão aqui. Talvez não tenha soado tão natural assim, principalmente pelo fato deles talvez precisarem ter usado, né, contra o Kaido também antes. Enfim, o Oda quis segurar pra esse momento, fazer o quê? Então a Big Mom levanta ensanguentada pra caraca, você vê ali o sangue saindo pela boca dela toda torrada e o magnetismo perdendo o efeito, né? Você vê que agora é temporário e ela até atribui ali, nossa, vocês dois são realmente fortes, eu reconheço a força de vocês, sendo que quem realmente causou o dano real foi o LoL. O Kid, ele jogando ali, né, só as vigas de metal em cima dela, em tese não faria dano nenhum em cima dela, só atrapalharia ela um pouco e só realmente causaria, seria um problema grave pra ela se a coisa ali fosse se acumulando até ela realmente começar a sufocar e... Isso eu também tive uma interpretação diferente, mas eu tava errado, será? Porque quando eu vi a primeira vez, eu entendi o Lau como uma habilidade, como se a habilidade dele fosse meio que uma habilidade de suporte, e a habilidade do Kid uma habilidade de ataque, que foi o que feriu a Big Mom de verdade. E não que a habilidade do Lau em si tivesse ferido, porque a habilidade do Lau me pareceu mais uma habilidade, tipo assim, que é uma habilidade que serve muito bem pra quando tu vai usar outra habilidade junto, de preferência de outra pessoa, porque daí tu consegue, tipo, paralisar o adversário com a habilidade dele ali e causar mais dano com quem ataca de fora. Eu acho que na verdade quem causou mais dano foi o Kid. Mesmo que o Lau tenha causado ali alguns danos internos, eu acho que os danos piores foi do Kid, porque foi a partir do momento que a Big Mom levantou daquele ataque do Kid que ela precisou aumentar o poder dela. Eu acredito que o principal ali realmente foi o Kid, pra dizer a real. Mas tá bom, posso estar errado. Comentei. E começar a segurar e que ela não conseguir mais o negócio, tipo, tirar o negócio de volta dela. Em volta dela. De volta dela. Da volta dela. Então ela transforma as vigas que o Kid jogou nela em homes e sacrifica um ano... E vale ressaltar, né, que de certo modo também os caras que estavam ali em volta da Big Mom comentaram que nem a Big Mom aguentaria esse ataque pro ataque final ali, que foi o ataque do Kid, pelo que eu entendi. Porque o do Lau foi um ataque bem simples. O ataque finalizador ali mesmo foi o do Kid. Entendeu? Como eu falei, dando a entender que é como se fosse um suporte, dando ali a base suficiente necessária pro outro atacar. Tipo, sei lá, pega, por exemplo, um Eraserhead e um All Might, tá ligado? Pra atacar. O Eraser vai lá, tira a individualidade e o All Might chega a dar um murrão louco, tá ligado? Sua vida em troca de poder, ela fica ainda maior e consegue ficar ainda mais poderosa, galera. Mesma coisa do contrato de Nen aqui, vou sacrificar a minha vida pra conseguir mais poder. Só que nesse caso, talvez ela consiga reverter? Acho que não, meu amigo. Acho que essa coisa aí vai ser realmente usada e ela perdeu. Mano, acabei de me dar de conta, tá falando aqui de Boku no Hero, acabei de me dar de conta que provavelmente o autor, ele vai ter que acabar com o Eraserhead também, antes do Midoriya ser muito forte, acredito eu. Porque eu pensei assim, cara, até o momento, se tu pegar o Eraserhead e colocar ele com outra pessoa, tipo assim, forte, dos principais heróis pra lutar, cara, ele fica muito apelão, porque ele anula a individualidade do adversário e já era, tá ligado? Eu acho que talvez o único que ele não consiga ali anular são alguns Nomo e a habilidade do vilão principal, mas tipo, porra, da maioria ali leva um cacete, porque ele anula a individualidade dos caras e o outro vai lá dar um cacetaço nele, tá ligado? Só tem que ser forte também, né, mas
Parei pra pensar nisso agora, né? Porque senão ele vai ser tanto que a gente viu isso acontecendo já. Antes do All Might aparecer, por exemplo, quando a Liga dos Vilões invadiu a escola, a gente lembra que o Eraserhead ele foi derrotado anteriormente, né? Pra não, tipo, dar a chance do Eraserhead ser um suporte ali muito forte e ajudar o All Might, porque se os dois lutassem juntos seria muito apelão. E é o que possivelmente vai acontecer mais pra frente, quando o Midoriya, por exemplo, for um dos principais heróis ali, tiver pra lutar, porque o Eraser ele é forte, né? Ele tem os limites dele de força física e tal, mas dentro da individualidade dele é muito apelona. Pra usar como suporte ela é realmente muito fora do comum e seria muito apelão. Então provavelmente vai ser o herói que ainda vai ser tirado para escanteio ou de vez em algum momento ou antes de alguma batalha principal aí para não fazer parte, porque ele com certeza seria um suporte muito bom. Isso falando de outro anime aqui agora enquanto eu tô vendo o vídeo de One Piece. Um ano de vida, porque senão fica muito fácil aqui, beleza, já usei o poder aqui, deixa eu devolver aqui meu 1 ano de vida. Não. Agora acabou real, você realmente usou 1 ano de vida e agora você tá mais forte e acabou. Senão vira bagunça. Então ela fica ainda maior e diz que não sente tanta dor há décadas. Isso porque, galera, depois que os imperadores eles se estabilizam... Eu acho que deve ter um limite, na verdade, nessa questão da Big Mom de 1 ano de vida. Eu acho que 1 ano de vida talvez seja o máximo que ela possa tirar, mas não acho que seja o máximo pra sempre. Eu acho que seja o máximo por um tempo, entendeu? Tipo, como se fosse uma coisa que daqui a algum tempo ela pode novamente usar, entendeu? Uma limitação pra individualidade dela, só que não seja tão absurda, que nem, por exemplo, vai ter limitação para do Kid, tipo, ele não vai conseguir provavelmente botar esse negócio do imã em várias pessoas ao mesmo tempo, ele, sabe, esse tipo de coisa assim, entende? O mundo, tem outra coisa mesmo que assim. Eles realmente lutam até a morte ou algo do tipo assim, né? Todas aquelas batalhas que aconteceram entre os imperadores por disputa de território foram antes da coisa realmente se estabilizar. Depois eles ficam ali anos e anos e anos sem se ver praticamente, né? Ali no começo da Era dos Piratas, quando tava ali a galera começando a se estabilizar e quando realmente os conflitos realmente aconteciam e as batalhas aconteciam diretamente entre eles. Depois que a coisa se estabiliza, dificilmente eles vão lutar seriamente um contra o outro. Então faz sentido que ela tenha dito, né, que não sente tanta dor há décadas, né? Porque a Era dos Piratas já começou há bastante tempo e antes da Era dos Piratas começar, ela já era uma pirata ativa, já era bastante poderosa ao ponto do Roger nem sequer cogitar enfrentar ela diretamente. E termina essa parte do capítulo com uma frase de efeito ali das duas partes, a Big Mom dizendo: eu sei o que vocês vieram fazer aqui, Trafalgar Law, Eustace Kid, Luffy do Chapéu de Palha, eu sei o que vocês vieram pegar. Vocês vieram atrás do iPhone, não é mesmo? Então tentem pegar de mim. A piada do iPhone eu não podia deixar de mandar, né? Agora eles vão ter que aguentar a sentada da Big Mom se quiserem realmente garantir aí o iPhone. Depois é mostrado o Drake versus o Apu. O Drake ele recusa a proposta do Apu e os dois já estão se enfrentando de novo e aqueles numbers parece que realmente não são nada além do que os outros já foram mostrados, um Zé Ninguém quaisquer. Então o Drake ele diz que os ataques do Apu eles seguem uma linha de visão, a linha de visão do próprio Apu, então o seu alvo ele só precisa ouvir o Apu. Ou seja, o Drake ele precisa ouvir o Apu para assim saber onde o ataque vai ser direcionado, que o ataque ele não vem aleatoriamente, indiscriminadamente, é algo pensado. E essa tradução, pelo menos, né, com essa tradução que a gente tem até então, dá a entender que com o termo ouvir, o alvo ele precisar ouvir, pareceu que ele estava falando de hack da observação e não o fato de, se eu ouvir o seu golpe, eu vou acabar levando o seu golpe. A gente sabe que isso acontece, mas na forma como foi estruturada a frase aqui, deu a entender que ele precisa ouvir, mas na verdade através da observação dele para assim saber onde o ataque ele vai ser direcionado. Enfim, vamos esperar pra ver na tradução oficial. No meio dessa bagunça, a Yamato aparece e passa por eles, chega atropelando o Drake, passando por eles mesmo, e depois os Numbers, eles perseguem ela. Honestamente, gente, é só realmente pra ter gente atrás da Yamato pra atrapalhar e pra participar. O quê? Sim, mas a Yamato passou por cima dele como se fosse nada, né? Eu preciso participar também! E vários personagens começam a correr um atrás do outro, sem parar. A Oda é campeão disso. Começa a correr. Depois é mostrada a CP0 chegando até o Brook e a Robin. A gente viu o capítulo passado que o efeito sonoro ali, que foi mostrado nos dois quadros, era o mesmo efeito sonoro tanto para Robin e para o Brook, quanto para a parte onde a CP0 eles estavam. Ou seja, eles estavam já muito próximos um do outro, como eu falei, e agora eles finalmente se encontram, eles finalmente estão cara a cara. E assim, galera, a Robin, ela já manda o papo dizendo que os agentes... Vale ressaltar, né, que o cara
falava tipo, se agora a Yamato entrar pro grupo do Chapéu de Palha, vai ser, sei lá, mais forte, porque provavelmente é muito forte. A galera questionava isso, só que tipo, Yamato provavelmente não vai ser um personagem que vai crescer muito agora do que já é, entendeu? E a gente tá vendo um crescimento do Zoro e do Sanji muito grande, então esse questionamento já meio que caiu. Se entrar pro grupo, eles ainda continuam sendo ali provavelmente os mais fortes, tá ligado? Acredito eu. Os que possuem máscara estão num nível superior, ainda mais superior. Isso deduzindo que eles vão ter uma evolução ali até o final interessante. Tipo, o Sanji a gente já vai ver agora em batalha, e o Zoro a gente já tá vendo, e com certeza vai vencer também lá o King. Aos agentes comuns da CP0. E galera, lembrando, o Lute, ele também usava máscara. Quando ele aparece lá em Dressrosa, ele estava usando uma máscara. Então ele sim, galera. E assim, ele vai ter realmente um nível aí considerável, mas eu esperava, pelo menos eu espero que ele seja derrotado diretamente pela Robin. Não sei se vai ser viável isso ser feito, mas eu espero que sim. De qualquer forma, chega esse agente da CP0 aí mandando o soro e já indo pra cima deles. Esse em particular, se a gente considerar que era aquele que deu uma regada ali, né, deu uma cagadinha ali pro Doflamingo no pós-guerra, eu não boto muita confiança não. Vamos ver se ele vai prestar pra alguma coisa. E finalmente, o plot do Sanji machucando uma mulher no bordel, mas não se lembrando de nada disso, galera. Realmente, assim, tá uma confusão se ele realmente machucou aquela mulher ou não. Tá tudo off-screen. E da nossa perspectiva, a gente não vendo realmente o que aconteceu, coloca a gente no papel do personagem, na visão do personagem, deixando a gente também confuso sem saber se o Sanji ele bateu ou não naquela mulher. Só que, cara, tá sendo um plot muito interessante. Isso tá sendo um plot muito interessante porque o fato dele não bater em mulheres e tal, e isso acabar sendo a ruína do bando lá, por exemplo, em Enies Lobby, quando ele não bateu na Califa e outros momentos, enfim, também. Galera, isso sendo colocado aqui em conflito, em evidência, caraca, será que eu bati? Será que eu não bati? É interessante essa dúvida, né? Agora, realmente resta a gente saber se ele fez aquilo, porque se ele no fundo não fez, né, se vai só deixar ali no ar e, na verdade foi outra pessoa que me bateu, não foi você, eu continuo sendo uma boa pessoa, tudo bem, reforça a ideia de que ele ali não perdeu completamente a sanidade, que ele continua uma boa pessoa, mas cara, se ele realmente fez isso, dá um peso maior no fato dele estar perdendo o controle, dá uma veracidade a esse fato de... Não, calma lá, assim, se o Oda não colocar que foi outra pessoa que bateu, vai ficar uma porcaria. Particularmente vai ficar uma porcaria. Vai ficar, eu acho que sim. Agora, o bater, eu acho que eu tô indo por uma linha diferente do que o Bruno também tá pensando. Porque o bater, pra mim, também eu não acho que foi o bater, viu ela e quis agredir. Eu acho que foi uma coisa meio como o Mangaka comentou. Foi mais uma coisa tipo, ele se esbarrou nela por ele estar com a habilidade aquela do corpo muito resistente e forte, ele machucou ela, ou alguma coisa que ele, sei lá, quebrou ali uma parede, saltou alguma coisa nela, ou sei lá, alguma coisa desse tipo, entende? Ela tá vindo na direção dele, eles se bateram no outro. Eu não acho que é uma coisa de bater e agredir com a intenção, como alguns estão interpretando e como parece que o Bruno também tá interpretando. Acho que é uma coisa mais assim, tipo, sem querer, que ele não sabe. Até acho que é o tipo de coisa que o Oda faria. O Oda não colocaria, eu acho que o Sanji do nada dando soco e murro em alguém. Ele colocaria meio que uma desculpa aceitável, vamos dizer assim. Ele estar perdendo... Que faria sentido também ainda no contexto. O controle, né, dele precisar ser segurado. Óbvio que no fim ele vai voltar ao normal, né, não vai perder o controle ali completamente, mas no meio dessa confusão ali... Eu particularmente não gostaria que o Oda colocasse que foi outra pessoa, mas eu também não gostaria que o Oda colocasse que ele fez porque quis. Tipo, ele agrediu com a intenção, sabe? Mesmo que não seja controlado pelas emoções dele. Eu acho muito interessante, muito melhor ele colocar isso daí que eu tô comentando, sobre ser um acidente, entende? Seria interessante se ele realmente tivesse feito isso e, caraca, desse um peso ali pra ele, realmente eu fiz isso e eu preciso carregar essa culpa. Essa culpa gera conflito e é interessante pra história, pro personagem. Inclusive a sobrancelha do Sanji mudou de lado e agora está igual à dos seus irmãos. É a versão Dark do Sanji, né? Toda essa questão ali da sobrancelha, né, já era algo que a gente tinha reparado, que a sobrancelha do Sanji era pro lado contrário em relação à dos irmãos, pelo fato dele ser diferente, etc. E toda essa questão ali da espiral ser algo relacionado ali, normalmente a coisas que envolvem DNA, né? As Akuma no Mi, que tem também as suas espirais ali nas frutas, e coisas desse tipo. Quando tem essas espirais, normalmente estão relacionadas ali a DNA, a mutação genética ou coisas desse tipo. Agora eu só me pergunto se o Sanji agora estando na sua versão oposta,
ele vai passar a respeitar as mulheres finalmente? Ele vai passar a parar de assediar elas? Porque é o oposto, né? Agora ele tá agindo o oposto do que ele realmente é. Agora, e será que ele vai parar de cozinhar também? Vai me matar de verdade. Então o Sanji ele se pergunta qual versão dele o Luffy iria preferir: o inútil contra mulheres em combate ou uma máquina de matar que mataria qualquer pessoa só com um mero comando. Ele então decide quebrar o traje da Germa, afinal ele não precisa mais daquilo, ele já alcançou um nível razoável ali, né? Ele mesmo já tá com a autoestima bem alta, dizendo que poderia ali detonar o Queen sem problema nenhum. E assim, meio que é a verdade, cara. Não tem meio que é a verdade. Não tem o que fazer. E além disso, ele também não quer mudar mais. Ele não quer correr o risco de mudar ainda mais com o excesso do uso do traje. Pra ele é o seguinte: a mudança que aconteceu em mim até agora pelo uso do traje não pode ser mudada. Eu tenho que lidar com isso, mas o que eu posso fazer é tentar evitar, não usar mais esse traje para evitar que isso me mude ainda mais. Então ele decide parar. Ele decide parar ali meio que no meio do caminho, se realmente o traje iria potencializar ainda mais ou se realmente a transformação acabou e independente do uso do traje de novo, aquele seria o nível dele e pronto. Mas de qualquer forma foi no mínimo simbólico, né? Muito forte, simbolicamente. Eu acho que o Oda vai trabalhar bem essa parte agora do Sanji, talvez mudando. O Sanji vai entrar em conflito em alguns momentos, provavelmente com essa mudança que ele tá tendo durante a batalha dele, mas acredito que no final o Oda vai trazer meio que um alívio, talvez a memória dele lembrando ele, ou as pessoas em volta ali que viram acontecendo, lembrando ele que na verdade ele não agrediu ela, que foi um acidente, entendeu? Que fez com um acidente levado pela ocasião dele não tá conseguindo se controlar, mas não um acidente com não uma agressão direta, um acidente tipo que levou a essa agressão vinda dele, entende? E ele vai ficar um pouco mais calmo, sabendo que não foi uma intenção, porque vai mostrar que o personagem em si não vai mudar muito. Tipo, eu quero que o Sanji ele faça o necessário quando necessário, mas dentro dos limites também, entende? A gente falando dele ter quebrado ali o traje da Germa. E fazendo um pequeno parênteses porque aqui. Também não faz sentido, né? Eu não posso ser injusto, tipo assim, só porque eu quero que o personagem mude, que do nada ele deixe todas as convicções de lado, né? Porque também não faria sentido. Então ele tem que ser um personagem que continue respeitando e fazendo o que ele sempre fez dentro dos limites, ao meu ponto de vista, do que é necessário para, como ele mesmo disse, para acompanhar o futuro Rei dos Piratas. Sobre os irmãos do Sanji, né? Eles não necessariamente perderam as suas emoções, porque eles sentiam emoção, eles sentiam alegria quando o pai deles ali parabenizava eles por ter conseguido fazer alguma coisa no meio do treinamento. Eles sentiam alegria ali quando eles maltratavam o Sanji lá na infância. Eles foram tarados ali quando viram a Nami em Holy Cake. Então eles possuem emoções. O que eles não possuem é empatia. Eles não possuem empatia. Então se eles maltratarem o irmão deles, eles não vão ligar, porque ali, irmão, tipo, foda-se, não importa, sabe? Eles não possuem empatia com outras pessoas. Essa é a definição correta para o que são realmente os irmãos do Sanji. E óbvio que o Sanji ele não quer se tornar algo assim, ele não quer se transformar em alguém apático. Ele quer continuar tendo as suas emoções, que ele vai continuar tendo, mas ele não quer perder o seu grau de empatia. Então nessa hora o Sanji ele liga para o Zoro. O Zoro ele todo na merda, né? Todo ali com dificuldade de segurar o King, ele ainda tendo que atender o telefone. E ele diz que se ele perder o controle, que é para o Zoro o matar, a batalha realmente vai acontecer. Tem, óbvio, várias variáveis aqui, né? Não vai ser algo que vai ser até o fim, que ele realmente vai matar o Sanji ou algo do tipo, galera, mas ainda assim, mesmo que tenha suas variáveis, os dois ali estejam com dificuldade, né? Por estarem cansados, enfim, né? Então toda a questão deles já estarem lutando há algum tempo, o Zoro ainda tem as consequências ali do soro que ele tinha tomado também, né? Pode ser que venha à tona, mas ainda assim, essa batalha realmente pode vir a acontecer a sério. Galera, o fanservice que tá aí desde o começo da obra finalmente vai acontecer. Não até o fim, como eu falei, mas vai. Isso, cara, olha que cara, eu acho absurda. Cara, eu acho que o Bruno cheirou uns 10 kg de cocaína e tá aí, né? E produzindo no cérebro dele o sonho de criança, tá ligado? Porque, mano, não vai acontecer, velho. Assim, tipo, não vai acontecer. Até se a gente levar a lógica, tipo, porra, o Zoro vai ter que vencer o King, tá ligado? O Sanji vai ter que vencer o Queen. Não vai ser uma luta fácil. Por mais que agora vamos entender que
o Sanji tá bem mais forte, ainda não vai ser fácil vencer o Queen. E o Zoro vai ter uma baita de uma dificuldade pra vencer o King. Eles não vão estar o pó na hora. Vai ter uma cena, provavelmente, dos dois se encontrando muito importante. O Oda vai ter que trabalhar isso de uma forma interessante, essa frase. Não vai ser simplesmente jogada no ar e depois eles se encontram e continuam a vida. Vai ter ali um acontecimento, uma coisa assim, uma zoeira, uma brincadeira, ou até um momento mais sério, mais emocionante. Mas não, eu duvido, eu duvido que vai ter uma luta. Não, se o Bruno tiver certo, eu vou achar assim um absurdo. Eu vou achar que o Bruno cheirou desses 20 kg de cocaína, 10 o Oda cheirou com ele, velho. Vai ser tipo isso, tá ligado? A gente vai ter que ovo de Páscoa, que eu pensei, pode ser, que ovo de presente de Natal que a gente vai ter adiantado para esse final de arco. E o Sanji termina usando o Hell Memories. Que saudade desse golpe, galera, usando contra o Queen. Infelizmente, não teve a mesma magnitude que o primeiro Hell Memories teve lá contra o Adatsumi na Ilha dos Tritões. Que, cara, o Adatsumi, vocês têm que lembrar que era um colosso de grande e tinha fogo ali, ó, em volta do colosso inteiro. Então, meu amigo, eu esperava que esse Hell Memories aqui mais poderoso, o Sanji ele mandando aqui agora, não só englobasse o corpo do Queen, meu amigo, mas que explodisse em fogo ali, ó. Sei lá, uma coisa enorme, assim, uma coisa enorme, um chovarel de fogo, uma chuva de fogo enorme, mas ainda assim, foi maneiro. Talvez não tenha ficado explícito, já que o Hell Memories, ele basicamente é um poder potencializado através das suas emoções, né? E o Sanji, ele ainda possui emoções. Os irmãos do Sanji também possuem emoções. O Sanji, ele também possui emoções. E a gente sabe que o poder do Hell Memories é potencializado ali justamente por essas emoções. Ele primeiro lembrou ali dos Okamas lá na ilha de treinamento dele, e aqui ele provavelmente usou as memórias de quando ele era criança ou quando ele era mais novo, ou todo esse lance dos irmãos dele estarem vindo aqui à mente dele. Isso fez com que ele conseguisse usar o Hell Memories. Óbvio que ele pode usar isso a qualquer momento, né? Mas eu acho que foi algo implícito pelo fato dele até agora estar ali lembrando dos irmãos dele, isso ter feito com que ele usasse o Hell Memories especificamente agora nesse capítulo. Óbvio, não vai ser um hit kill com esse Hell Memories, não parece que vai ser, né? O Queen parece que tá aqui, mano. Tá ali queimado, mas parece que cara, tá ali. Cara, o Queen, ele com certeza é muito forte, cara. Eu tenho certeza, o Queen, ele não teria... Bom, o Queen, ele é inteligente, ele não teria a vontade que ele tá tendo de lutar contra o Sanji, percorrer atrás do Sanji por todo lugar, só pra lutar contra um cara que ele viu ali o quanto, né, tá resistente, tá forte, como o Sanji. Então ele tem muita carta na manga ainda pra mostrar como poder, ele não vai ser derrotado com golpe. E relativamente de boa, ele ainda vai chutar muito o Queen até o final dessa batalha, mas parece que realmente vai ser uma batalha fácil pra ele. Parece que ele não vai ter problema praticamente nenhum em derrotar um segundo comandante. Não, eu discordo muito. Isso daí é o hype que tá, o Bruno ele tá hoje, nossa, hoje ele tá hypado, né? Hypou de um modo, assim, o que eu sinto ali do Sanji é que o hype tá vindo muito forte e a galera tá tipo, nossa, o Sanji, ele tá absurdo, vai vencer todo mundo fácil. Eu até também meio que tive isso na primeira vez que eu vi o Sanji, tipo, uma espada batendo nele e a espada quebrando, mas aquilo foi meio que uma coisa de momento, tá ligado? Pra aumentar ali o Sanji e tal, dar habilidade nova, mas não vai ser fácil assim, tá ligado? Vamos entender como se o Queen até o momento também não tivesse usado o máximo, ou talvez o máximo suficiente para querer matar o Sanji, como agora ele provavelmente vai fazer, entende? Até porque o Queen é muito forte também, né? Ele quebrou todo o Sanji lá com um golpe que o Sanji precisou desenvolver essa habilidade, né? Então, tipo, não vai ser fácil, mano. Não vai ser fácil, não. Vai ser muito difícil. De Yonkou, enquanto o Zorão tá meio que dando uma cagada ali contra o Queen, hein? Tá dando uma cagada contra o Queen. Então os dois, quando se enfrentarem, o Sanji relativamente melhor condição, enquanto o Zoro vai estar ali mais na merda, ainda mais com toda a consequência ali do soro depois, a coisa ali pode ser que deu uma batalha interessante. Realmente é o hype prometido há tanto tempo que vai se concretizar. Beleza, galera? Lembrando, ó, link na descrição do cadastro para a semana Nihon Golden Week de graça, galera, para você começar ali, ó, como eu falei, o aprendizado da língua japonesa. E se você ficou até aqui, gostou do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece. Beleza? Até a próxima. Tchau. Mano, eu sei lá, cara, pra mim não faz sentido nenhum essa parada dele achar que vai ter uma batalha entre os dois, cara. Pode ser em algum momento da obra, sei lá, porque eles quiseram, talvez até
com essa questão, né, do Sanji ter falado isso pro Zoro, e lá na frente, na obra, o Zoro usa isso pra mexer com o Sanji, tipo, tu sabia que eu podia te matar, ou eu te matava fácil, tá ligado? Aí o Sanji que fala que matava fácil, eu ainda ia te matar e não ia conseguir cumprir a promessa. Aí eles meio que vão pra uma batalhazinha ali, tá ligado? Uma parada assim. Mas agora, pra mim, não faz sentido nenhum. Não tem brecha pra isso acontecer, tá ligado? Não dá. Eles estão numa luta ali, já estão acabados, eles vão ter que, de certa forma, vão sofrer muito, não vai ser batalha fácil de vencer, eu duvido muito que vai ter uma batalha fácil, e não vai rolar pra mim batalha entre os dois. Se rolar, é muita cocaína. Bom, galera, mas foi isso, espero que vocês tenham gostado desse react. Se gostaram, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal para dar um apoio, e até a próxima. Falou!